Hi there, aqui é a Febenalara do inglesja.com com mais uma edição do Café com Inglês. Eu deveria tomar goles maiores no início desse nosso bate-papo, porque às vezes eu coloco a xícara ali e fico pensando, tá hora de beber mais um golinho. Mas a gente precisa sempre deixar algo de valioso, então nem sempre dá pra eu degustar o café como eu gostaria. Vou pegar minha colinha aqui. Hoje eu vou responder uma dúvida do Kefferson Alves, tá? E a dúvida dele é a seguinte: Olá, Fabiana, eu gostaria de saber melhor quando devemos usar barely e hardly. Acho a distinção de ambos muito confusa. Você conseguiria me explicar mais claramente essa diferença? Sim, Kefferson, confesso que eu tive um pouco de dificuldade para explicar, né, para mim mesma, na minha mente, qual é a diferença entre os dois. Por quê? Porque barely e hardly, eles são usados tanto um quanto o outro na maioria dos casos, né? E às vezes a gente precisa sentar um pouco, pensar bastante pra lembrar qual é o caso que eu só posso usar barely, pra qual caso eu só posso usar hardly. E eu cheguei a algumas conclusões com a ajuda de algumas outras pessoas. É o seguinte, vamos primeiro passar brevemente o significado de barely e hardly e também quais são as partes ou as situações onde você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Porque fica mais fácil assim. Então vamos lá, o que quer dizer barely e hardly? Essas duas palavras querem dizer o mesmo que a palavra mal, no sentido de, por exemplo, eu mal cheguei em casa e você já está me pedindo para fazer coisas. Ou então, ela mal chegou na adolescência e já se acha mulher. Okay? Então, essa noção de mal, quando não tem nada a ver com o mal de evil, né, de maldade, não tem nada a ver com isso, mas é um outro tipo de mal, tá? É um advérbio. Então, vamos dar alguns exemplos de situações onde você pode usar tanto o barely, de mal, quanto o hardly, de mal. A primeira situação é quase nada. Pode anotar aí porque você não vai lembrar de tudo isso, ok? Quase nada. Por exemplo, eu mal conheço ele, ok? Mal o conheço. Como você falaria isso em inglês? I barely know him ou I hardly know him. Os dois estão corretos, ok? Essa é a primeira situação, quase nada. A segunda situação é quase impossível, ok? Quase impossível. Deixa eu te dar um exemplo. Ele mal conseguia andar. Talvez estivesse cambaleando, se arrastando, mal conseguia andar, ok? Em inglês pode ser he could barely walk. Então, he could hardly walk, ok? Esse exemplo de quase impossível seria qual seria outra coisa? Como eu posso explicar isso melhor? Quando você consegue fazer alguma coisa, mas não por uma margem muito grande. Deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo. Eu mal conseguia te ver no meio da multidão. Ok? I could hardly see you in the crowd. I could barely see you in the crowd. Ok? Então era quase impossível de te ver na multidão. Alright? Ficou mais ou menos claro? Espero que sim. Esse é o número 2, quase não possível, quase impossível. E a terceira, o terceiro caso, onde dá para usar tanto um quanto o outro, é quando você pode trocar essas palavras pela palavra apenas, de algo muito recente que acabou de acontecer agora. Por exemplo, aquele que eu falei anteriormente. I barely got home and you're asking me to do stuff. Eu mal cheguei em casa e você já está me pedindo para fazer coisas. Ou I hardly got home, etc, etc. O que é esse barely ou hardly? É quando acabou de acontecer uma coisa e já está acontecendo outra, ok? Tem a ver com tempo, ok? Então, vamos lá. Vamos revisar essas três situações onde você pode utilizar tanto um quanto o outro. Primeiro é quase nada, ok? I barely know him. 2, quase impossível, que é he could barely walk, por exemplo.
E a terceira é apenas de tempo, I barely got home, etc, etc, etc. Ok? Agora vamos ver onde você não pode escolher ou um ou outro, porque o significado muda completamente. Vamos lá. Quando a gente está falando de algo que seja possível de se medir, né? Measurable. Por exemplo, tamanho, peso, idade, distância, todo esse tipo de coisa. Quando a gente está falando disso, dependendo de qual você utilizar, o sentido muda completamente ao oposto. Um exemplo. Escreva esse exemplo, por favor. She's barely a teenager. Ok? She's barely a teenager. Ela mal é uma adolescente. O que quer dizer ela mal é uma adolescente? Bom, quer dizer que ela mal fez 13 anos, né? Que 13 anos é adolescência. Então ela mal completou 13 anos, então mal completou 13 anos e você pode completar essa frase com qualquer outra coisa. Agora, isso eu usei barely, she's barely. Isso quer dizer que ela conseguiu chegar, né, nessa idade, mas faz pouco tempo, né? É bem pouco a mais dos 13 anos, tá? Talvez 13 anos e, sei lá, um mês. Agora, se eu trocar esse barely por hardly e falar assim, she's hardly a teenager, esse hardly quer dizer literalmente nem a pau. Ok? Porque o hardly, nessa situação de peso, de coisas que dá pra gente medir, quando a gente quer dizer que não é nem ferrando, vamos dizer assim, a gente usa o hardly, ok? Então, se você falar she's hardly a teenager, quer dizer que ela não é teenager, coisíssima nenhuma. Deixa eu pegar outros exemplos. He's barely 6 feet tall, ok? Então, 6 feet tall é um tipo de maneira de medir tamanho de pessoas ou de coisas, né? 6 feet dá quase 2 metros, perto de 2 metros, tá? Então, se você falar he's barely 6 feet tall, é que ele deve ter 6 feet e talvez meio centímetro, tá? Não muito, não uma margem muito grande além de 6 pés. Agora, se você falar he's hardly 6 feet tall, é porque ele não tem 6 pés nem a pau, ok? Então, dá pra você brincar aí com barely e hardly se você tiver alguma dúvida específica sobre alguma frase que você viu. Coloca aqui embaixo que eu faço o meu comentário e aí a gente pode estudar caso a caso. Mas, voltando um pouquinho, quase nada, ok? Pode usar tanto barely quanto hardly. Também quase impossível, tanto barely quanto hardly. Apenas aconteceu, algo recente em tempo, também barely, hardly. E na hora de coisas que dá pra se medir, size, weight, age, etc. Aí você precisa utilizar o barely quando é por uma pequena margem, ou hardly quando você quer dizer exatamente o contrário, de que a pessoa não é nem perto disso. Ok? Basicamente é isso. Tem uma outra pergunta aqui de outro usuário. Curioso Pacas. Duvido que seja seu nome de verdade, mas tudo bem. Ele fala o seguinte: olá, eu gostaria de saber quais as chances de uma pessoa adulta na faixa dos 30 anos com uma formação escolar de nível fundamental incompleto alcançar uma fluência no inglês utilizando o seu método de ensino. Você acredita que se essa pessoa adquirir o seu curso online com muita dedicação e constância, a fluência no idioma com o seu método de ensino é uma meta plausível por um período de 18 meses? Desde já agradeço. Olha, curiosa essa sua pergunta, porque nível de escolaridade não tem muito a ver com a capacidade da pessoa aprender uma segunda língua, tá? O que tem muito mais a ver com
a pessoa se desenvolver dentro da minha metodologia, da nossa metodologia, da Master Fluency, é a capacidade cognitiva da pessoa, né? Eu costumo citar nos nossos vídeos. Se eu te falar que oranges é laranjas e apples quer dizer maçãs, se eu falar pra você I like oranges e te dizer que isso quer dizer eu gosto de laranjas, se eu precisar te explicar o que é I like apples, é porque a sua força cognitiva não está muito forte nessa área de dedução. E para isso, né, você precisa ter bem desenvolvido para fazer o nosso curso. Então, se falta um pouco de dedução lógica para a pessoa, independente dela ter 30, 40, 60 anos, se ela não conseguir acompanhar, aí vai ser bem difícil mesmo. Agora, se ela tiver um poder de dedução bem forte, se ela conseguir se desenvolver bem, né, nesse aspecto, aí não tem nível de escolaridade que faça diferença alguma no desempenho dela de qualquer língua, ok? Não somente inglês. Então, a resposta é sim, em menos de 18 meses, normalmente as pessoas conseguem completar o curso se houver exatamente o que você citou, curioso. Dedicação, constância. Dedicação e constância. Se você fizer as aulas sempre e se realmente a pessoa estiver conseguindo, né, adquirir a língua, isso é importante, gente, adquirir a língua. A cada aula você precisa sair sabendo um pouco mais do que a aula anterior. Se você não está sentindo isso, é porque você não está dando certo na metodologia atual, ok? Não tem como a gente, o que a gente fala em inglês, sugarcoat essa verdade, tá? É o que é e não tem como você burlar isso. Por isso mesmo que a gente dá uma garantia. Olha aí, tô confundindo todos masculinos e femininos. A gente dá uma garantia de 30 dias. Então você vem, experimenta o curso, faz pelos primeiros 30 dias. Se antes dos 30 dias você realmente vê que não tá dando certo, você não tá saindo de cada aula, sabendo mais do que a aula anterior, aí você pede o seu reembolso, a gente reembolsa. Sem lista negra, tá? A gente não tem isso. A gente te trata com muito respeito e bola pra frente, alright? Então, por hoje é só. Eu gostaria de responder algumas outras dúvidas, porém algumas perguntas que vocês fizeram nos últimos vídeos, vocês não votaram na sua própria pergunta, então volte para aqueles vídeos em que você fez o comentário, vote lá, bota sua mãe, seus amigos, seu cachorro, seu periquito para votar na sua pergunta e quem sabe eu respondo num próximo vídeo. That's it. Uau! Quase 13 minutos. Eu vou bater um recorde já nesse início do ano. Thank you very much. Take care. Escreva sua dúvida aqui embaixo. Vote com like. Se você não faz parte ainda da nossa galerinha, aperte aqui em algum lugar. Eu nunca vou acertar isso. Eu acho que é... Não, é aqui. Não sei. Para você assinar o nosso canal. E eu te vejo logo em um próximo vídeo. Take care. Bye bye.